Empresário flagrou a noiva maltratando sua mãe. E sua reação deixou todos em silêncio. Ricardo Tavares sentia o coração acelerado enquanto subia os degraus da entrada. Tinha conseguido sair mais cedo da reunião, ansioso para ver Camila e contar sobre o contrato que finalmente fechara. O buquê de rosas vermelhas pesava agradavelmente em sua mão, cada pétala perfeita, como o amor que sentia pela noiva. Foi quando ouviu o grito, a voz de Camila, mas completamente diferente, carregada de uma raiva que ele nunca imaginara existir. Ricardo parou antes de abrir a porta, ainda segurando as flores. Através da janela lateral do hall de entrada, viu algo que fez seu sangue gelar. "Você não presta pra nada mesmo, velha inútil!" Camila gritava e então, com um movimento brusco, empurrou Dona Helena. A mãe de Ricardo, segurando sua bengala de madeira escura, tentou se equilibrar. Não conseguiu. Caiu no chão de mármore com um som que ecoou no silêncio, que se seguiu ao grito. A bengala rolou para longe, batendo contra a parede. Ricardo ficou paralisado. Seus dedos apertaram o buquê com tanta força que espinhos atravessaram o papel, mas ele mal sentiu a dor. Aquela mulher de vestido vermelho elegante, cabelos loiros perfeitamente arrumados, não podia ser a mesma Camila que ele conhecia, a mesma que sorria docemente para Dona Helena durante os jantares, a mesma que segurava a mão da senhora com carinho quando caminhavam juntas. "Eu cansei de fingir", Camila continuou, sua voz destilando veneno. "Cansei de fazer cara de boba enquanto você fica me olhando com aquele jeitinho superior, como se eu não fosse boa o bastante para o seu filho precioso. Camila, por favor." A voz fraca de Dona Helena vinha do chão. "Eu nunca quis que você se sentisse assim." "Mentirosa." Camila chutou a bengala para mais longe. "Você sempre me olhou de cima. Sempre. Desde o primeiro dia que pisei nesta casa, você deixou claro que eu não era o tipo certo para o Ricardo." Ricardo finalmente conseguiu se mover. Abriu a porta devagar, entrando em silêncio. Nenhuma das duas percebeu sua presença. Ele observou Camila de pé, respirando pesadamente, enquanto sua mãe permanecia no chão, uma mão apoiada no mármore tentando se levantar. "Eu tentei ser boa." Camila falava mais baixo agora, mas a amargura continuava ali. "Tentei tanto, mas você nunca me deu valor. Nunca." Dona Helena finalmente conseguiu sentar, apoiando as costas contra a parede. Seu vestido verde estava amassado e Ricardo notou que ela tremia, mas não de medo. Havia algo diferente na expressão da mãe, algo que ele não conseguia decifrar. "Camila." Ricardo pronunciou o nome dela. A noiva girou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio nos saltos altos. Sua expressão passou por uma sequência de emoções em segundos. Choque, medo, desespero e, finalmente, algo que parecia pânico controlado. "Ricardo." Ela levou a mão ao peito. "Você chegou cedo. Eu não... Sua mãe... Eu vi tudo." Ele disse, ainda segurando as rosas. De repente, elas pareciam absurdas ali. "Não, você não entende." Camila avançou em direção a ele, mas Ricardo deu um passo atrás instintivamente. Ela parou, como se tivesse levado um tapa. "Sua mãe tropeçou. Eu estava tentando ajudar. Eu vi você empurrá-la." "Ricardo, filho." Dona Helena finalmente falou e havia uma urgência estranha em sua voz. "Foi um acidente. Eu tropecei na própria bengala." Ricardo olhou para a mãe, depois para Camila, depois novamente para a mãe. Não fazia sentido. Ele vira claramente o empurrão. Vira a expressão no rosto de Camila. Por que sua mãe estava mentindo? "Mãe, eu estava ali. Vi pela janela." "Você viu de longe, meu filho." Dona Helena começou a se levantar e Camila, surpreendentemente, foi ajudá-la. Ricardo notou como sua mãe aceitou a ajuda sem hesitar. "Foi tudo muito rápido. Eu perdi o equilíbrio." "Dona Helena está certa," Camila disse, sua voz voltando àquele tom doce que ele conhecia. "Foi um mal-entendido terrível. Eu jamais faria algo assim." Ricardo sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Não podia ser verdade. Sua própria mãe não estaria protegendo alguém que a havia machucado. Não fazia o menor sentido. Mas ali estava ela, apoiada em Camila, olhando para ele com uma expressão que pedia: o quê? Compreensão?
Silêncio. Talvez eu tenha visto errado, ele disse finalmente, mas as palavras saíram ocas. Nem ele mesmo acreditava. Camila sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Dona Helena apenas acenou com a cabeça e começou a caminhar em direção à escada, apoiada na bengala que Camila apanhara do chão. Ricardo largou as flores sobre o aparador perto da porta e observou as duas mulheres subirem juntas os degraus. Cada passo soava alto demais no silêncio tenso. Quando elas desapareceram no andar de cima, ele finalmente permitiu que seus joelhos fraquejassem. Sentou na poltrona do hall e colocou a cabeça entre as mãos. Naquela noite, durante o jantar, tudo parecia normal. Normal demais. Camila contava uma história sobre algo que acontecera na boutique onde trabalhava como gerente. Dona Helena sorria nos momentos certos, fazia comentários adequados. Ricardo empurrava a comida pelo prato, incapaz de comer. Você está bem, querido? Camila tocou seu braço. Cansado, ele mentiu. Foi um dia longo. O contrato, Dona Helena disse. Você ia contar sobre o contrato que fechou. Ricardo havia esquecido completamente. O contrato que o animara tanto horas atrás agora parecia irrelevante. Mas forçou um sorriso e começou a falar, observando as duas mulheres enquanto narrava os detalhes da negociação. Camila fazia as perguntas certas, demonstrava interesse genuíno. Dona Helena comentava orgulhosa sobre como o filho era talentoso para negócios. Tudo tão perfeitamente normal que Ricardo começou a duvidar do próprio julgamento. Talvez realmente tivesse visto errado. Talvez a distância, o ângulo tivessem distorcido a cena. Mas então viu. Um detalhe pequeno, quase imperceptível. Quando Camila passou o sal para Dona Helena, a mão da senhora tremeu levemente antes de pegar o saleiro. E havia algo em seus olhos. Medo. Rápido, escondido logo em seguida, mas definitivamente lá. Ricardo sentiu a certeza voltar. Não tinha visto errado. E sua mãe estava escondendo algo. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguiu tirar a cena da cabeça. Observava Camila e Dona Helena interagirem. Tudo parecia normal. Camila era atenciosa, prestativa. Ajudava Dona Helena com pequenas coisas, oferecia o braço quando ela precisava descer escadas, perguntava se ela estava confortável. Dona Helena, por sua vez, aceitava tudo com gratidão aparente. Agradecia, sorria, tratava Camila com carinho. Mas Ricardo começou a notar pequenos detalhes, como sua mãe se encolhia ligeiramente quando Camila entrava no cômodo. Como ela verificava a expressão da nora antes de falar. Como escolhia as palavras cuidadosamente. Mãe. Ele encontrou Dona Helena sozinha na biblioteca uma tarde. Camila havia saído para resolver assuntos do casamento. Preciso conversar com você. Sobre o quê, filho? Ela não ergueu os olhos do livro que fingia ler. Sobre o que aconteceu, de verdade. Já conversamos sobre isso. Não, mãe, não conversamos. Você mentiu para mim. Dona Helena finalmente o encarou. Havia cansaço em seus olhos e algo mais profundo. Uma tristeza antiga que Ricardo não sabia que existia. Por que você acha que menti? Porque eu sei o que vi. E por que você está diferente com ela agora? Você tem medo. Não seja ridículo. Mas a voz dela falhou. Mãe, por favor. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Deixe eu ajudar. Se ela está fazendo algo... Ela não está fazendo nada. Dona Helena interrompeu, fechando o livro com força. Camila é uma boa menina. Vai ser uma boa esposa para você. Uma boa mãe para seus filhos. Mas... Chega, Ricardo. Havia firmeza agora em sua voz. Você está estressado com o casamento, com o trabalho. Está vendo coisas que não existem. Eu tropecei. Foi um acidente. E não quero mais falar sobre isso. Ela se levantou, apoiando-se na bengala, e saiu da biblioteca. Ricardo ficou ali ajoelhado no chão, sentindo-se completamente perdido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. A decisão veio durante uma noite insone. Ricardo estava deitado ao lado de Camila, ouvindo sua respiração suave e regular. Ela dormia tranquilamente, um braço jogado sobre o travesseiro, os cabelos espalhados.
linda, inocente na aparência, mas ele não conseguia esquecer a expressão que vira naquele rosto, a raiva crua, o desprezo. No dia seguinte, quando Camila saiu para trabalhar e Dona Helena estava descansando em seu quarto, Ricardo fez algumas ligações. Conhecia pessoas, tinha recursos. 3 dias depois, técnicos chegaram à mansão sob o pretexto de atualizar o sistema de segurança. "O senhor está certo sobre isso?" O chefe da equipe perguntou discretamente. "Uma vez que as câmeras estiverem instaladas, não tem volta." "Tenho certeza", Ricardo respondeu, embora seu estômago se revirava. As câmeras foram colocadas estrategicamente, na sala de estar, no corredor do andar de cima, na cozinha, na biblioteca, pequenas, discretas, praticamente invisíveis, conectadas diretamente ao celular de Ricardo. "Ninguém pode saber", ele insistiu, "especialmente minha mãe e minha noiva." "Entendido, senhor." Absoluta discrição. Nos primeiros 2 dias, Ricardo assistiu a cenas perfeitamente normais. Camila preparando café, Dona Helena lendo, conversas educadas sobre trivialidades. Ele começou a se sentir culpado. Talvez estivesse exagerando. Talvez realmente tivesse interpretado mal aquela cena inicial. Mas no 3º dia, tudo mudou. Era uma terça-feira pela manhã. Ricardo estava em uma reunião quando seu celular vibrou com um alerta de movimento. Ele se desculpou e foi ao banheiro, trancando-se em um cubículo para assistir. A imagem mostrava a sala de estar. Dona Helena estava sentada em sua poltrona favorita, fazendo crochê. Camila entrou no quadro. "Você esqueceu de guardar suas coisas de novo." A voz de Camila era fria. "Desculpe, querida." Dona Helena começou a se levantar. "Eu vou..." "Fica aí sentada." Camila jogou o novelo de lã que Dona Helena havia deixado na mesa de jantar. Ele acertou o ombro da senhora. "Você é tão desleixada, tão inconveniente." Ricardo apertou o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Camila, eu não queria incomodar." Dona Helena falava baixo. "Mas incomoda. Você sempre incomoda. Sempre está aqui, sempre observando, sempre no caminho." Camila andava de um lado para o outro. "Você acha que eu não percebo como me olha, como me julga?" "Eu não julgo você." "Mentira!" Camila gritou. "Você sempre me achou inferior, desde o primeiro dia, a menina pobre que conseguiu fisgar o filho rico." "Isso não é verdade." "É sim." Camila se aproximou da poltrona. "Mas sabe de uma coisa? Eu venci. Vou me casar com ele, vou ter acesso a todo esse dinheiro e você vai ter que me engolir. Vai ter que me aceitar, queira ou não." Dona Helena permaneceu em silêncio, os olhos baixos. Ricardo viu lágrimas escorrerem pelo rosto da mãe. "E sabe o que mais?" Camila se inclinou falando perto do rosto da senhora. "Depois do casamento vou convencer o Ricardo a te colocar em uma casa de repouso, um lugar bem longe daqui. E você vai ficar lá, sozinha, enquanto eu vivo minha vida nesta casa linda gastando o dinheiro dele." "Ricardo nunca faria isso." Dona Helena sussurrou. "Você acha que não? Eu sei exatamente como manipulá-lo. Vou fazer parecer que foi ideia dele, que é o melhor para você, que você precisa de cuidados especializados." Camila riu, um som sem humor. Homens são tão fáceis de enganar quando se sabe apertar os botões certos. Ricardo precisou cobrir a boca para não gritar. Lágrimas de raiva embaçavam sua visão. Assistiu enquanto Camila continuava falando, humilhando sua mãe de todas as formas possíveis. Dona Helena apenas ouvia em silêncio, aceitando cada palavra cruel como se fosse merecida. Quando Camila finalmente saiu do quadro, Dona Helena desabou. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Ricardo viu sua mãe se levantar devagar, pegar a bengala e se arrastar até o banheiro. Viu como ela verificou seu reflexo no espelho, secou as lágrimas e recompôs a expressão antes de sair. Ricardo saiu do banheiro da empresa cambaleando. Um colega perguntou se ele estava bem, mas ele apenas acenou e seguiu para o estacionamento. Entrou no carro e gritou. Gritou até a garganta arder, até não ter mais ar nos pulmões. Então ligou o carro e dirigiu. Não para casa. Ainda não.
Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer com o que acabara de descobrir. A verdade era muito pior do que ele imaginara. Não era apenas um momento de raiva. Era sistemático. Era calculado. E sua mãe estava sofrendo em silêncio, protegendo-o de algo que ela achava que o destruiria. Ricardo estacionou em um mirante que dava vista para a cidade. São Paulo se estendia diante dele, milhões de luzes começando a se acender no crepúsculo. Alguma hora naquela cidade imensa, quantas outras pessoas estavam descobrindo verdades terríveis sobre aqueles que amavam. Seu celular tocou. Camila. Ele deixou cair na caixa postal. Tocou novamente. Depois, uma mensagem. Amor, onde você está? Estou preocupada. Ele olhou para a mensagem e sentiu náusea. Aquela mulher que dizia estar preocupada era a mesma que havia humilhado sua mãe horas atrás. Como podia haver tanta diferença entre as duas faces? Finalmente, quando a noite já caíra completamente, Ricardo voltou para casa. Encontrou Camila na sala visivelmente angustiada. Onde você estava? Liguei 1000 vezes. Ela correu para abraçá-lo. Ricardo se permitiu receber o abraço, mas manteve os braços ao lado do corpo. Camila percebeu e se afastou. O que foi? Aconteceu algo? Onde está minha mãe? Já se recolheu. Disse que estava com dor de cabeça. Camila estudou seu rosto. Ricardo, você está me assustando. O que houve? Ele queria gritar. Queria jogar na cara dela tudo o que tinha visto, mas algo o impediu. Talvez a voz da mãe protegendo a nora. Talvez a necessidade de entender mais antes de agir. Talvez apenas o choque ainda processando. Trabalho, ele disse finalmente. Foi um dia difícil. Ah, amor. Camila envolveu seu rosto com as mãos. Suas palmas eram macias, o toque gentil. Você trabalha demais. Vem, vou preparar algo para você relaxar. Ricardo a seguiu até a cozinha, observando cada movimento. A forma como ela preparou o chá, cortou frutas, arrumou tudo em uma bandeja bonita, tão atenciosa, tão perfeita, uma performance ensaiada. Sabe, Camila disse enquanto eles se sentavam no sofá, sua mãe e eu tivemos uma conversa muito boa hoje. Ricardo quase deixou a xícara cair. É mesmo? Sim. Falamos sobre o casamento, sobre como vai ser depois. Ela é tão doce. Camila sorriu. Eu tenho muita sorte de ter uma sogra assim. As mentiras saíam tão naturalmente. Ricardo se perguntou quanto tempo ela vinha fazendo isso. Quanto tempo sua mãe vinha sofrendo, enquanto ele acreditava na fantasia que Camila criara. Camila, ele disse devagar. Você ama minha mãe? A pergunta a pegou de surpresa. Ela piscou, processando. Que pergunta estranha. Claro que sim. Por que pergunta? Só curiosidade. Sua mãe é maravilhosa. Camila continuou recuperando-se. No começo foi difícil. Ela era um pouco resistente à ideia de você namorar. Mas agora temos uma relação linda. Ela me aceita completamente. Cada palavra era uma faca. Ricardo terminou o chá em silêncio e se levantou. Vou dormir. Estou exausto. Vou com você. Naquela noite, deitado no escuro com Camila dormindo ao seu lado, Ricardo assistiu às gravações novamente. Havia mais. Muito mais. A câmera da cozinha mostrara Camila acidentalmente, esbarrando em Dona Helena, fazendo-a derrubar pratos, depois repreendendo-a rispidamente pela falta de cuidado. A do corredor capturara um momento em que Camila passou por Dona Helena sem ajudá-la com as sacolas de compras, deixando a senhora carregar tudo sozinha até seu quarto. Mas o pior foi uma conversa que a câmera da biblioteca registrara. Dona Helena estava ao telefone com alguém, sua voz baixa, mas audível. Não, Teresa, eu não posso contar para ele. Se ele souber, vai cancelar o casamento. Ele ama ela demais. Silêncio enquanto a pessoa do outro lado falava. Eu sei que está errado, mas ele precisa ser feliz. Ele merece ser feliz, e ela vai torná-lo feliz. Comigo ela pode ser do jeito que quiser, mas com ele ela é perfeita. Mais silêncio. Então ela não me machuca fisicamente. São só palavras, eu aguento palavras. A voz de Dona Helena falhou. O que são algumas palavras duras em troca da felicidade do meu filho?
Ricardo pausou o vídeo. Aquilo explicava tudo. Sua mãe estava se sacrificando. Acreditava que ele seria feliz com Camila, que o amor dele pela noiva era real e verdadeiro demais para ser destruído. Ela preferia sofrer em silêncio a vê-lo sofrer. Mas ela estava errada. O amor de Ricardo por Camila tinha sido baseado em uma mentira. A mulher por quem ele se apaixonara não existia. Era uma máscara, e embaixo dela havia alguém capaz de crueldade calculada. Ele precisava confrontar Camila. Mas como? Se mostrasse as gravações, ela saberia que ele a estava espionando. Poderia alegar invasão de privacidade, manipular a situação. E sua mãe provavelmente continuaria defendendo-a, com medo de destruir a felicidade dele. Ricardo passou a noite planejando. Quando o sol nasceu, ele já sabia o que fazer. Os próximos dias foram uma atuação cuidadosa. Ricardo fingia normalidade, enquanto colecionava evidências. As câmeras continuavam gravando, e cada dia trazia novas revelações terríveis. Ele descobriu que os maus tratos verbais eram diários, que Camila esperava ele sair de casa para liberar sua verdadeira personalidade. Mas descobriu também algo que não esperava. Pequenos ferimentos em sua mãe, um roxo no braço, um arranhão no pescoço. Ela os escondia bem, mas as câmeras capturavam tudo. Uma tarde, Ricardo fingiu sair para uma reunião, mas voltou cedo. Encontrou sua mãe na cozinha, aplicando gelo em um machucado na mão. "O que aconteceu?" ele perguntou, fazendo-a pular de susto. "Nada, filho. Eu apenas queimei no fogão." Ricardo pegou a mão dela gentilmente. A marca não era de queimadura, era de unha, como se alguém tivesse apertado com força. "Mãe, foi descuido meu." Ela retirou a mão rapidamente. "Mãe, por favor, eu sei." "Saber o quê?" "Sobre Camila, sobre o que ela faz com você." Dona Helena ficou pálida. Suas mãos tremeram. "Você não sabe nada. Eu vi. Tudo. As câmeras. Você instalou câmeras." O horror em sua voz era palpável. "Ricardo, não. Não pode ter feito isso." "Eu precisava ter certeza." "Você invadiu a privacidade dela." "A minha? Como pôde?" Dona Helena estava visivelmente perturbada. "Você tem que tirar essas câmeras agora. Agora." "Mãe, ela está te machucando." "Ela não está." Dona Helena gritou algo raro nela. "Ela é jovem, é estressada, às vezes perde a paciência. Todo mundo perde a paciência. Isso não significa nada." "Significa sim, e você sabe disso." Dona Helena começou a chorar. Ricardo tentou confortá-la, mas ela se afastou. "Se você confrontar ela sobre isso, se cancelar o casamento por minha causa, eu nunca vou te perdoar," ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. "Você me ouviu? Nunca." "Mãe, eu preciso que você seja feliz, Ricardo. Depois que seu pai se foi, você é tudo que eu tenho. E eu vi como você olha para ela, como você sorri quando ela entra na sala. Vi como você está apaixonado. Não vou deixar você jogar isso fora por minha causa. Mas o amor que sinto é por alguém que não existe. Ela existe sim. A mulher que é com você, essa é real. O que ela é comigo? É culpa minha." Dona Helena secou as lágrimas. "Eu fui resistente a ela no começo. Eu julguei. Você sabe que julguei. Ela vem de uma família diferente da nossa, e eu deixei isso transparecer. Eu mereço que ela seja assim comigo. Ninguém merece ser tratado assim." "Vou pedir para ela uma última vez," Ricardo continuou. "Por favor, me deixa cuidar de você. Me deixa resolver isso." "Não há nada para resolver." Dona Helena pegou a bengala e começou a sair da cozinha. "E tire essas câmeras, hoje." Ricardo ficou parado, vendo a mãe se afastar. Não podia acreditar que ela realmente acreditava merecer aquele tratamento. E pior, que estava disposta a continuar sofrendo para preservar a ilusão da felicidade dele. Mas ele não podia deixar aquilo continuar. Não importava o que sua mãe dissesse, tinha que encontrar uma maneira de mostrar a verdade a ambas. A Camila, que seu comportamento era inaceitável. E a sua mãe, que ela não merecia nada daquilo.
A oportunidade veio de uma forma inesperada. Era sexta-feira à noite. Ricardo havia convidado alguns amigos para jantar, incluindo Cláudia, sua secretária executiva que trabalhava com ele há mais de 10 anos. Cláudia conhecia a família bem. Tinha presenciado o relacionamento entre Ricardo e Camila desde o início. Durante o jantar, Ricardo observou as interações. Camila era a anfitriã perfeita, atenciosa com os convidados, carinhosa com Dona Helena, amorosa com ele, uma performance impecável. Sua noiva é maravilhosa, um dos amigos comentou. Você tem sorte. Ricardo forçou um sorriso. Cláudia, sentada ao seu lado, lançou-lhe um olhar estranho. Ela sempre fora perceptiva demais para o próprio bem. Depois que os convidados foram embora e Camila subiu para o quarto, Cláudia ficou para ajudar a limpar. Dona Helena já havia se recolhido, alegando cansaço. Você quer me contar o que está acontecendo? Cláudia perguntou enquanto empilhava pratos. Do que você está falando? Ricardo, trabalho com você há tempo suficiente para saber quando algo está errado. Você não sorriu genuinamente uma vez durante o jantar inteiro, e vi como você observava Camila, como se estivesse estudando ela. Ricardo hesitou. Cláudia era de confiança, mas envolver outra pessoa parecia complicar mais as coisas. É complicado. Sempre é. Ela parou de empilhar pratos e o encarou. Mas talvez falar ajude. E então Ricardo contou. Tudo. A cena que presenciara, as câmeras, as gravações, a recusa da mãe em aceitar ajuda. Cláudia ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Eu sabia que tinha algo errado, ela disse finalmente. Como assim? Camila veio ao escritório algumas vezes. Você sempre estava em reuniões, então ela ficava esperando. E eu notei... coisas. Que tipo de coisas? Cláudia parou de falar, pensando, como se não tivesse certeza se deveria continuar. Então suspirou. Ela recebia ligações, muitas ligações, e sempre saía para atender. Mas uma vez, ela atendeu perto o suficiente para eu ouvir pedaços da conversa. Ela estava discutindo sobre dinheiro, dívidas. Ricardo sentiu um frio na espinha. Dívidas. Ela falava sobre prazos, sobre pessoas cobrando. Ficava visivelmente nervosa. Quando voltou, tentou disfarçar, mas eu percebi que ela estava abalada. Cláudia cruzou os braços. Achei estranho porque você nunca mencionou que ela tinha problemas financeiros. Porque eu não sabia. Silêncio pesado caiu entre eles. Uma nova camada de complicação havia sido adicionada. Camila tinha dívidas. Dívidas que escondia dele. E agora Ricardo se perguntava se isso explicava parte de seu comportamento. Ou piorava tudo. Tem mais, Cláudia disse hesitante. Uns meses atrás vi Camila se encontrando com alguém em um café. Eu estava passando por lá e a vi pela janela. Era um homem mais velho, bem vestido. Eles discutiam. A conversa parecia tensa. Por que você nunca me contou isso? Porque parecia que eu estava me intrometendo. E honestamente achei que ela podia estar resolvendo coisas da família, do trabalho, qualquer coisa. Não queria criar problemas sem ter certeza do que era. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, sentindo tudo ficar mais confuso. Você acha que ela está com você pelo dinheiro? Cláudia perguntou diretamente. Eu não sei mais o que pensar. Olha, eu não gosto de fazer acusações. Mas com base no que você me contou e no que eu vi, acho que você precisa investigar mais antes de confrontá-la. Se ela tem dívidas secretas, se está sendo pressionada por alguém, isso pode explicar muito sobre o comportamento dela. Ou pode confirmar que ela está usando minha família. Também, Cláudia admitiu. De qualquer forma, você precisa de todas as informações antes de agir. Porque uma vez que você confrontar ela com as câmeras, não tem volta. Ela tinha razão. Ricardo agradeceu a Cláudia e depois que ela foi embora, subiu para o quarto. Camila dormia tranquilamente, uma das mãos sobre o travesseiro. No dia seguinte, enquanto Camila estava no trabalho, Ricardo começou a investigar. Contratou um detetive particular discreto. Não queria detalhes sórdidos, apenas fatos. Se ela tinha dívidas, com quem? Se havia algo mais que ele deveria saber.
O detetive era um homem de meia idade chamado Fernando, recomendado por um advogado amigo. Ele ouviu a história de Ricardo sem expressar julgamento. Quanto tempo precisa? Ricardo perguntou. Depende do que encontrar. Mas geralmente 1 semana dá para ter um panorama básico. 1 semana. 7 dias para descobrir se a mulher que ele amava tinha mais segredos, além dos que já havia descoberto. Enquanto isso, Ricardo continuou assistindo às gravações. Cada dia trazia novos momentos dolorosos. Camila alternava entre ser doce e cruel com Dona Helena. Às vezes no mesmo dia. Pela manhã, podia ajudar a senhora a descer as escadas com cuidado. À tarde, podia insultá-la por ter deixado um copo fora do lugar. Ricardo também notou algo perturbador. Sua mãe estava começando a concordar com os insultos. Quando Camila dizia que ela era inútil, Dona Helena murmurava concordando. Quando Camila a chamava de estorvo, ela acenava em aceitação. Era como se sua mãe estivesse internalizando a crueldade, começando a acreditar que merecia aquilo. E isso apavorava Ricardo mais do que qualquer outra coisa. No 5º dia após contratar Fernando, Ricardo recebeu uma ligação. "Preciso falar pessoalmente", o detetive disse. "Hoje." Eles se encontraram em um café discreto longe da empresa e da casa. Fernando tinha uma pasta grossa de papéis. "Encontrei muita coisa", ele começou. "Sua noiva tem uma vida financeira complexa." Ele abriu a pasta mostrando documentos, extratos bancários, contratos, recibos. "Camila deve aproximadamente R$300 mil", Fernando disse. "Para agiotas." Ricardo sentiu o ar escapar dos pulmões. 300 mil? A maioria da dívida é recente, últimos 2 anos. Ela pegou empréstimos consecutivos, sempre com juros abusivos, tentando pagar os anteriores. Como ela acumulou tudo isso? Fernando virou algumas páginas. Segundo consegui apurar, começou com despesas médicas. Tem registros de pagamentos a clínicas, hospitais, médicos especializados. Tudo pago em dinheiro ou através de empréstimos. Ela estava doente? Ricardo nunca soubera de nenhum problema de saúde. Não ela, outra pessoa, uma jovem. E aqui fica interessante. Fernando apontou para um documento. Rastreando as transações, cheguei a um nome. Letícia Andrade, 19 anos. Quem é ela? Oficialmente, irmã mais nova de Camila. Mas cavando mais fundo, encontrei algo curioso. Letícia nasceu quando Camila tinha 14 anos. A certidão de nascimento lista os pais de Camila como pais de Letícia também. Mas há inconsistências. Fernando puxou outro documento. Conversei discretamente com algumas pessoas que conheceram a família. Segundo eles, há rumores de que Letícia não é realmente irmã de Camila, que seria na verdade filha dela. Ricardo precisou de um momento para processar. Camila tem uma filha? Pelos registros e rumores, sim. Ela engravidou aos 14 anos. A família decidiu criar a menina como se fosse irmã mais nova de Camila para evitar escândalo. É uma história antiga, comum em certos contextos sociais. E as despesas médicas? Letícia teve problemas de saúde sérios aos 17 anos. Precisou de cirurgias, tratamentos caros. A família de Camila não tinha dinheiro. Então Camila assumiu as despesas sozinha. Foi quando começou a pedir emprestado. Ricardo se recostou na cadeira, tentando absorver tudo aquilo. Camila tinha uma filha que ela criara como irmã. Uma filha que precisara de tratamento caro, e ela se endividara completamente tentando pagar por isso. Tem mais, Fernando continuou. Os agiotas estão pressionando. Tem registros de ameaças, de cobranças cada vez mais insistentes. Camila vem pagando o mínimo possível, mas os juros continuam acumulando. Por que ela nunca me contou? Não sei. Talvez vergonha. Talvez medo de você terminar com ela se soubesse. Mas o fato é que ela precisa desesperadamente de dinheiro. E você tem muito dinheiro. As palavras ficaram suspensas no ar. Então, era isso. Camila estava com ele por necessidade financeira, não por amor. O casamento era uma solução para suas dívidas. Mas então, por que maltratar Dona Helena? Se o objetivo era garantir o casamento, por que arriscar sendo cruel com a sogra?
Como se lendo seus pensamentos, Fernando acrescentou: sobre o comportamento com sua mãe, posso apenas especular, mas estresse crônico, pressão financeira, medo constante, tudo isso pode fazer pessoas agirem de formas que normalmente não agiriam. Ela pode estar descontando toda a pressão na pessoa mais vulnerável disponível. Isso não justifica. Não justifica. Mas talvez explique. Ricardo pegou os documentos, agradeceu a Fernando e voltou para o carro. Sentou ali por muito tempo, olhando para a pasta sem abri-la novamente. Camila era vítima de suas próprias circunstâncias ou era uma manipuladora calculista? Talvez fosse as duas coisas. Talvez a vida a tivesse forçado a se tornar alguém que ela nunca quis ser. Mas isso não mudava o fato de que ela estava machucando sua mãe, deliberadamente, repetidamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Naquela noite, Ricardo decidiu agir. Esperou até que Camila terminasse o jantar, até que Dona Helena subisse para o quarto. Então pediu que Camila ficasse na sala de estar. Ele precisava conversar. Sobre o que, amor? Ela se sentou ao seu lado no sofá, pegando sua mão. Você está tão distante esses dias. Eu sei sobre Letícia. A mudança em Camila foi instantânea. A cor sumiu de seu rosto. Sua mão ficou gelada na dele. Como você sabe sobre ela? Sei sobre as dívidas também. Sobre os agiotas. Sobre tudo. Camila se levantou abruptamente, dando as costas para ele. Seus ombros tremiam. Você me investigou? Você me mentiu. Não menti. Apenas... não contei. É a mesma coisa, Camila. Ricardo também se levantou. Você escondeu uma filha. Escondeu dívidas enormes. Me deixou acreditar que nosso relacionamento era baseado em amor, quando na verdade você precisa do meu dinheiro. Camila girou para encará-lo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é assim, eu te amo, de verdade, Ricardo, eu te amo. Então por que nunca me contou? Porque eu tinha medo, ela gritou. Medo de você me julgar, medo de você me deixar. Eu engravidei aos 14 anos, Ricardo. 14. Minha família me obrigou a criar minha filha como minha irmã. Tive que assistir outra pessoa ser mãe dela, enquanto eu não podia assumir minha própria criança. As palavras saíam em torrente agora, anos de segredos desmoronando. E quando Letícia ficou doente, foi eu quem teve que resolver. Minha família não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Então pedi emprestado. Continuei pedindo. E os juros? Deus, os juros nunca param de crescer. Você podia ter me pedido ajuda. Como? Camila limpou as lágrimas agressivamente. Como eu ia chegar para você, o empresário rico e bem-sucedido, e dizer: olha, eu tenho uma filha secreta que minha família me obrigou a negar e devo um monte de dinheiro para agiotas. Você teria fugido correndo. Você não sabe disso. Eu sei sim, porque foi o que todos os outros fizeram. Todo o relacionamento que tive antes de você acabou quando descobriam a verdade. As pessoas não querem complicação, Ricardo. Elas querem perfeição. E eu não sou perfeita. Ricardo sentou novamente, a cabeça em suas mãos. Havia dor genuína em Camila. Ele podia ver isso. Mas havia também manipulação. E minha mãe? Ele perguntou baixo. Como ela se encaixa nisso tudo? Camila ficou em silêncio. Camila, responde. Eu não sei o que dizer. A verdade seria um bom começo. Ela voltou para o sofá, mantendo distância dele. Sua mãe, ela foi legal comigo no início. Depois que aceitou o nosso relacionamento, ela realmente tentou. Mas eu sempre senti o julgamento. A forma como ela olhava para mim, como se pudesse ver através de mim. E isso justifica você maltratá-la? Não. Camila cobriu o rosto com as mãos. Nada justifica. Eu sei. Mas eu estava tão estressada, tão sob pressão. Os agiotas ligando, ameaçando. O medo constante de você descobrir. E sua mãe estava sempre ali observando, e eu sentia como se ela soubesse, como se ela pudesse ver que eu era uma fraude. Você é uma fraude.
Eu não sei mais o que eu sou. Camila chorava abertamente agora. Eu te amo, isso é real. Mas também preciso do seu dinheiro. Isso faz de mim uma pessoa terrível, faz tudo ser mentira. Ricardo não sabia o que dizer. Havia sinceridade ali, mas também tantas camadas de engano. Como ele podia confiar em qualquer coisa que ela dissesse? As câmeras, Camila disse de repente. Você instalou câmeras. Vi quando os técnicos vieram. Você me espionou. Depois de ver você empurrar minha mãe. Então você viu tudo. Tudo que eu fiz. Tudo que eu disse. Vi. Camila assentiu lentamente como se uma sentença tivesse sido pronunciada. Então acabou, né? Você vai cancelar o casamento, me mandar embora. E eu vou perder tudo. O que você espera que eu faça, Camila? Depois de tudo isso, você realmente acha que posso simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido? Não. Eu sei que não pode. Ela se levantou, caminhando até a janela. Ficou ali parada, olhando para a noite. Mas posso te pedir uma coisa? Antes de você decidir definitivamente? O quê? Deixa eu explicar tudo. De verdade. Toda a história. Você merece saber. E talvez então você entenda por que eu me tornei isso. Ricardo queria negar, queria mandá-la embora naquele momento. Mas uma parte dele precisava entender. Precisava saber como uma pessoa se tornava capaz de tanta dualidade. Está bem, ele disse. Te escuto. Camila voltou para o sofá. Respirou fundo algumas vezes, como se preparando para mergulhar em águas profundas. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos, ela começou. Conheceu outra mulher. Simplesmente foi embora. Deixou minha mãe sozinha com 3 filhas. Éramos pobres antes, mas depois ficamos miseráveis. Ricardo ouviu em silêncio enquanto ela contava. A história de uma menina que precisou crescer rápido demais, que assumiu responsabilidades de adulto ainda criança, que cuidava das irmãs mais novas, enquanto a mãe trabalhava em 3 empregos. Quando eu tinha 13 anos, comecei a trabalhar em uma loja de roupas. Mentia sobre minha idade. Levava todo o dinheiro para casa, para ajudar. Camila brincava com os dedos enquanto falava. Foi lá que conheci ele, Vinícius. Era mais velho, bonito, trabalhava como gerente. Ricardo sentiu o estômago se apertar, já imaginando onde aquilo ia dar. Ele era gentil comigo, me dava atenção, dizia que eu era madura para minha idade. Eu era só uma criança buscando aprovação, carinho. E ele se aproveitou disso. Quantos anos ele tinha? 23. Meu Deus, Camila. Eu não entendia na época o quão errado aquilo era. Para mim, ele me amava. Estava me ajudando a me tornar adulta. Quando engravidei, achei que ele ia assumir. Que a gente ia ficar juntos, ser uma família. Ela riu sem humor. Ele me deu dinheiro para abortar e sumiu. Mudou de cidade. Nunca mais o vi. E sua família? Ficaram furiosas. Com ele? Não. Comigo. Eu era a vergonha da família. A menina que se deixou seduzir. Que arruinou sua própria vida e a vida de todos ao redor. Camila limpou lágrimas que caíam. Minha mãe queria que eu abortasse. Mas minha avó, que era muito religiosa, não deixou. Então fizeram um plano. Esconderiam minha gravidez. Eu teria o bebê longe, na casa de uma tia no interior. E quando voltasse, o bebê seria apresentado como filho da minha mãe. Uma irmãzinha surpresa. E você aceitou isso? O que eu podia fazer? Tinha 14 anos. Dependia completamente deles. Então fiz o que mandaram. Fui embora, tive o bebê, voltei sem ele. Letícia ficou com minha tia por 1 ano antes de ser adotada pela minha mãe. Ricardo tentou imaginar. Uma menina de 14 anos, grávida, sozinha no interior, tendo que entregar seu bebê, voltar para casa e fingir que nada tinha acontecido. Cresci vendo minha filha chamar outra mulher de mãe, Camila continuou, vendo ela crescer achando que eu era sua irmã mais velha. Não podia demonstrar muito carinho, porque seria estranho. Não podia tomar decisões sobre ela, porque não era meu direito. Eu não existia como mãe dela. Isso deve ter sido terrível. Foi, mas aprendi a reprimir, a esconder, a fingir que estava tudo bem. Ela o encarou. E fiquei muito boa em fingir.
tão boa que às vezes eu mesma acreditava. Ricardo começou a ver as camadas se formando. Uma menina forçada a esconder sua verdade, treinada desde cedo a usar máscaras, a mostrar ao mundo uma versão aceitável de si mesma enquanto guardava a dor no fundo. Quando Letícia fez 16, descobriu a verdade, Camila disse. Achou papéis antigos, certidões, confrontou minha mãe, e minha mãe contou tudo, que eu era a mãe biológica, que eles tinham escondido para me proteger. Como ela reagiu? Ficou destruída. Sentiu que toda sua vida era mentira. E eu tentei me aproximar, ser mãe de verdade finalmente. Mas era tarde demais. Ela não sabia como se relacionar comigo dessa forma. Eu era a irmã irresponsável, não a mãe que ela nunca teve. E aí ela ficou doente. Camila assentiu. Tumor no cérebro. Precisava de cirurgia urgente, tratamento especializado. Coisas que o sistema público não cobria ou levaria anos. Minha mãe não tinha dinheiro. Eu trabalhava, mas ganhava pouco. Então comecei a procurar empréstimos. Os agiotas. Sim, no começo foi um pouco. Suficiente para a primeira cirurgia. Mas aí precisou de mais tratamento. Mais remédios. E os juros já tinham começado a acumular. Então pedi mais emprestado para pagar o primeiro. E depois mais. E mais. Até que ficou insustentável. Exatamente. E então eu conheci você. Houve silêncio pesado. Tudo estava conectado agora. A história fazia sentido, de uma forma triste e distorcida. Eu não comecei a namorar você pelo dinheiro, Camila disse rapidamente. Precisa acreditar nisso. Quando nos conhecemos naquela boutique, você era só um cliente. Um cliente bonito, gentil, interessante. Eu me apaixonei de verdade. Mas quando descobriu quanto dinheiro eu tinha, foi como ver uma luz no fim do túnel, ela admitiu. Eu estava me afogando. Os agiotas começaram a ameaçar. Não só a mim, mas a Letícia também. Disseram que se eu não pagasse, iam cobrar dela. E ela já estava frágil por causa do tratamento. E o casamento era a solução. Eu sei como parece. Eu sei. Camila estava chorando de novo. Mas eu te amo. Eu juro que te amo. Só que também preciso do dinheiro. Essas duas coisas coexistem e isso me faz uma pessoa horrível. Ricardo não disse nada. Estava processando, tentando separar o que era verdade do que era manipulação. E sua mãe ficou no caminho disso, Camila disse baixinho. Ela representava tudo que eu não era. Ela é educada, refinada, vem de uma família tradicional. E eu sou a menina pobre que engravidou aos 14, que se endividou com agiotas, que usa máscaras para sobreviver. Então você descontou nela. Sim, a admissão foi quase um sussurro. Toda a raiva, toda a frustração, todo o ódio que eu sinto por mim mesma, eu joguei em cima dela, porque ela estava ali, porque ela era vulnerável, porque eu podia, finalmente, honestidade crua, sem desculpas, sem atenuantes. Camila admitindo sua crueldade pelo que era. E sabe o que é pior? Ela continuou. Sua mãe nunca realmente me julgou. Ela foi resistente no começo, sim, mas depois tentou de verdade me aceitar, me tratar bem. E eu retribuí sendo terrível com ela, porque eu projetava nela minha própria mãe, que nunca me aceitou. Minha avó, que me fez sentir vergonha. Todas as pessoas que me julgaram durante minha vida. Ricardo se levantou, precisando de espaço. Caminhou pela sala pensando. Havia dor genuína em Camila, arrependimento real. Mas também havia tanto estrago causado, tanta manipulação consciente. O que você quer que eu faça? Ele perguntou finalmente. Não sei, Camila respondeu honestamente. Parte de mim quer que você me perdoe, que a gente resolva isso de alguma forma. Mas outra parte acha que eu não mereço perdão, que você devia me mandar embora e nunca mais olhar para trás. E as dívidas? Vou ter que resolver sozinha, como sempre resolvi tudo sozinha. Ricardo pensou em sua mãe, sofrendo em silêncio. Em Letícia, a jovem inocente que precisava de tratamento. Em Camila, quebrada por circunstâncias terríveis, mas também responsável por escolhas cruéis. Preciso de tempo, ele disse. Para pensar, para decidir o que fazer com tudo isso. Quanto tempo?
Não sei. O necessário. Camila assentiu, aceitando. Se levantou para sair, mas parou na porta. Ricardo? Só mais uma coisa. Sua mãe... Ela sabia. Sobre as dívidas. Ele virou surpreso. Como assim? Um dia ela me viu chorando, depois de uma ligação particularmente ameaçadora de um agiota. E ela perguntou. Então eu contei. Não tudo, mas sobre as dívidas, sobre estar desesperada. E o que ela disse? Que queria ajudar, que ia dar um jeito de me ajudar, sem você precisar saber. Camila começou a chorar de novo. Ela estava tentando me ajudar, Ricardo, e eu era cruel com ela. Como eu pude? Ela saiu correndo antes que ele pudesse responder, subindo as escadas rapidamente. Ricardo ficou sozinho na sala, sentindo o peso de todas aquelas revelações. Sua mãe sabia. Claro que sabia. Dona Helena sempre fora perceptiva. E em vez de julgar Camila, tinha tentado ajudar. Mesmo sendo maltratada, mesmo sofrendo, ela quis resolver o problema. Porque acreditava que isso salvaria o filho. Que Camila poderia ser boa, se as circunstâncias permitissem. Ricardo subiu devagar até o quarto da mãe. Bateu na porta levemente. Entre. A voz dela soou cansada. Ela estava sentada na cama, ainda vestida, as mãos no colo. Quando viu o rosto do filho, soube imediatamente. Você falou com ela? Falei. Ela me contou tudo. Sobre Letícia, sobre as dívidas, sobre você saber e tentar ajudar. Dona Helena suspirou. Senta aqui, meu filho. Ricardo sentou ao lado dela na cama. Por um longo momento ficaram em silêncio. Você devia ter me contado, ele disse finalmente. E você teria feito o quê? Pago as dívidas dela? Dona Helena balançou a cabeça. Não era sobre o dinheiro, Ricardo. Era sobre ela precisar resolver seus próprios problemas, crescer através deles. Mas ela estava te machucando no processo. Eu sei, e não vou mentir dizendo que não doeu. Doeu muito. Ela pegou a mão do filho. Mas eu também já fui jovem e assustada. Já fiz coisas das quais me envergonho. Você nunca maltratou ninguém. Não? Dona Helena sorriu tristemente. Senta aqui, que eu vou te contar uma história que nunca contei. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. E então Dona Helena contou. Uma história que Ricardo nunca havia ouvido. Sobre quando ela era recém-casada, morando na casa da sogra, a mãe do pai de Ricardo. Minha sogra era uma mulher difícil, Dona Helena começou. Vinha de uma geração ainda mais tradicional, tinha opiniões fortes sobre como as coisas deviam ser feitas. E eu era jovem, insegura, desesperada por aprovação. Ela descreveu anos de tensão, pequenas críticas que se acumulavam, a sogra dizendo que ela não cozinhava bem, não limpava direito, não se vestia apropriadamente. E Dona Helena, em vez de reagir, guardava tudo dentro. Até que comecei a revidar, ela admitiu. Pequenas crueldades. Esquecia de passar recados importantes para ela. Acidentalmente, doava coisas que ela gostava. Ignorava quando ela falava. Fazia comentários sobre a idade dela, sobre como estava ficando lenta, esquecida. Ricardo olhou para a mãe, chocado. Aquela mulher gentil e paciente tinha feito tudo isso? Seu pai nunca percebeu, ou fingia não perceber. E minha sogra nunca reclamou. Ela apenas aceitava. Absorvia tudo que eu jogava nela. Dona Helena tinha lágrimas nos olhos. Foi só depois que ela faleceu que encontrei os diários dela. Páginas e páginas sobre como eu a fazia sentir. Como ela se sentia rejeitada, mal amada. Um fardo. Mãe, eu destruí aquela mulher, Ricardo. Aos pouquinhos, todos os dias. E ela nunca disse nada, porque achava que merecia. Porque na geração dela, você aceitava seu lugar e não reclamava. Dona Helena limpou as lágrimas. Quando li aqueles diários, algo quebrou em mim. Percebi que tinha me tornado alguém terrível. E prometi nunca mais ser assim. Por isso você aguenta o tratamento de Camila. Parcialmente, mas também porque vejo nela a mesma dor que me fazia agir daquele jeito. A insegurança, o medo,
a raiva mal direcionada. E pensei que se eu fosse paciente, se eu mostrasse a ela que não era uma ameaça, que era seguro, ela pararia naturalmente. Mas ela não parou. Não. E aí você descobriu tudo com as câmeras. E percebi que minha abordagem estava errada, que meu silêncio não estava ajudando ninguém. Estava apenas perpetuando um ciclo. Ricardo absorveu tudo aquilo. Sua mãe, que ele sempre vira como perfeita, tinha seus próprios demônios. Tinha cometido os mesmos erros que agora sofria nas mãos de outra pessoa. "O que eu faço, mãe?" Ele perguntou, sentindo-se completamente perdido. "Não sei, filho, mas posso te dizer o que aprendi. Dor não resolvida se transforma em dor para outros. Camila está machucando a si mesma tanto quanto está me machucando. E cancelar o casamento, mandá-la embora, pode ser o correto. Ou pode ser apenas continuar o ciclo. Você acha que eu devo perdoá-la? Acho que você precisa decidir se pode viver com a pessoa que ela é agora, ou se só consegue amar a pessoa que ela fingia ser." Dona Helena segurou o rosto do filho. "Porque ela é as duas. A mulher doce que se apaixonou por você existe, mas a mulher cruel que me maltratou também existe. Ela é tudo isso junto. E você precisa aceitar toda ela ou nenhuma parte dela." Ricardo abraçou a mãe, sentindo o peso daquela verdade. Não havia respostas fáceis. Não havia solução simples que deixasse todos felizes. Nos dias seguintes a casa ficou tensa. Camila evitava tanto Ricardo quanto Dona Helena. Ficava trancada no quarto, só saindo para trabalhar. Ricardo mergulhou no trabalho, usando reuniões e contratos como fuga. Dona Helena continuava sua rotina, mas havia uma tristeza nela que não existia antes. Foi Cláudia quem finalmente forçou Ricardo a agir. Uma semana após a confrontação com Camila, ela apareceu em seu escritório com uma expressão determinada. "Você precisa tomar uma decisão", ela disse sem rodeios. "Sobre o quê?" "Sobre Camila, sobre o casamento, sobre tudo, porque essa incerteza está destruindo todos vocês." "Eu não sei o que decidir. Então vou te ajudar. Vou te fazer algumas perguntas e você vai responder honestamente." Ricardo suspirou, mas acenou para que ela continuasse. "Você ainda ama Camila?" Sim. Mas não sei se amo a pessoa real ou a ilusão. Você acredita que ela pode mudar? Talvez. Se tiver ajuda, se quiser mudar. Você consegue perdoá-la pelo que fez com sua mãe? Ricardo hesitou. Não sei. Você consegue viver com as dívidas dela, com a filha secreta, com toda a bagagem? Eu acho que sim, se ela for honesta daqui para frente. Cláudia se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Então a verdadeira questão é, você consegue reconstruir confiança com alguém que mentiu tão fundamentalmente? Essa é a pergunta certa, não é? É, Ricardo pensou. Confiança, a base de qualquer relacionamento. E Camila havia quebrado completamente essa confiança. Podia ser reconstruída? Valia a pena tentar? Tem algo que você precisa saber, Cláudia disse. Camila foi demitida do trabalho hoje. O quê? Ligaram aqui procurando você, tentando entender se você sabia. Aparentemente ela teve um colapso na loja. Começou a gritar com uma cliente, chorou, causou uma cena. O gerente não teve escolha senão dispensá-la. Ricardo colocou a cabeça nas mãos. Onde ela está agora? Presumo que em casa, mas Ricardo, ela está desmoronando. Seja qual for sua decisão, precisa ser logo, porque ela não vai aguentar muito mais essa incerteza. Ricardo voltou para casa mais cedo naquele dia. Encontrou Camila na sala, sentada no escuro. Ela não se virou quando ele entrou. Soube que foi demitida, ele disse. Notícias voam rápido. O que aconteceu? Eu quebrei, ela disse simplesmente. Uma cliente fez um comentário sobre mães que abandonam seus filhos. Não tinha nada a ver comigo. Era sobre uma novela. Mas eu não aguentei. Comecei a gritar com ela. Disse coisas terríveis. E aí comecei a chorar e não consegui parar. Ricardo sentou em uma poltrona próxima. Camila, você precisa de ajuda. Eu sei. Ajuda profissional. Terapia. Eu sei. Ela finalmente o encarou.
Os olhos dela estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Mas não tenho dinheiro para pagar terapia. Mal tenho dinheiro para comer agora que perdi o emprego. Se eu pagar a terapia, se eu ajudar com as dívidas, você vai aceitar a ajuda? Camila ficou muito quieta. Por que você faria isso? Porque ainda me importo com você. Porque acho que você pode ser melhor do que isso. E porque minha mãe está certa. Ele se inclinou para a frente. Dor não resolvida se transforma em dor para outros. E você está carregando muita dor há muito tempo. Mas o casamento está cancelado. As palavras caíram como pedras. Camila fechou os olhos, aceitando o golpe. Entendo. Mas não estou te mandando embora, Ricardo continuou. Ainda não. Primeiro você vai fazer terapia, vai se tratar, vai trabalhar seus traumas e vai pedir desculpas para minha mãe. De verdade, não só palavras vazias. E depois? Depois a gente vê. Talvez a gente tente de novo como duas pessoas honestas uma com a outra. Talvez a gente descubra que não dá certo, mas pelo menos será uma escolha baseada na verdade, não em mentiras e máscaras. Camila começou a chorar de novo, mas dessa vez havia algo diferente no choro. Alívio, talvez. Ou esperança. E as dívidas? Vou pagar, mas você vai trabalhar para devolver cada centavo, não como um favor, mas como um empréstimo que você vai honrar. Como? Perdi meu emprego. Vai arranjar outro. Ou vai trabalhar para mim na empresa. Não me importa. Mas você vai ser responsável por seus próprios atos daqui para frente. Camila assentiu, limpando o rosto. E Letícia? Ela pode continuar com o tratamento? Pode, mas você vai ser honesta com ela sobre o que aconteceu, sobre seus erros. Ela merece uma mãe que assume suas falhas, não que finge perfeição. Está bem. Ricardo se levantou, preparando-se para sair da sala. Mas Camila o parou com uma pergunta. Por quê? Depois de tudo que eu fiz, por que você está me dando uma chance? Ele pensou antes de responder. Porque todo mundo merece uma chance de ser melhor do que seus piores momentos. E porque aprendi com minha mãe que julgar os outros é fácil. Difícil é ter compaixão. Naquela noite, Ricardo jantou com Dona Helena a sós. Contou sobre sua decisão. Ela ouviu sem interromper. Você tem certeza? Ela perguntou quando ele terminou. Não. Mas sinto que é o certo a fazer. E se ela não mudar? Então pelo menos tentei. Dei a ela as ferramentas. O resto é com ela. Dona Helena pegou a mão do filho através da mesa. Você se tornou um homem melhor do que eu jamais fui. Estou orgulhosa. Mas então algo aconteceu que mudou tudo novamente. 2 noites depois, Ricardo acordou com um som. Vozes vindo de baixo. Olhou para o lado da cama. Camila não estava lá. Desceu devagar, tentando ouvir. As vozes vinham da sala de estar. Camila e outra pessoa, um homem. Ricardo parou no corredor, escondido na sombra, e escutou. Você tem que me ajudar, Camila estava dizendo, voz desesperada. Eu já te ajudei demais, o homem respondeu, voz áspera, impaciente. Dei prazo extra, aceitei menos do que devia. Mas acabou, Camila. Ou você paga amanhã ou vamos ter um problema. Eu não tenho o dinheiro. Não ainda. Mas vou ter. Precisa me dar mais tempo. Não há mais tempo. Seus prazos acabaram. Por favor. Camila estava chorando. Minha filha ainda está em tratamento. Se você fizer algo comigo, quem vai cuidar dela? Devia ter pensado nisso antes de pegar dinheiro que não podia pagar de volta. Ricardo ouviu passos. O homem estava saindo. Mas antes de chegar à porta, Dona Helena apareceu. Ela devia ter acordado com o barulho também. O homem quase esbarrou nela. Com licença, ela disse friamente. Quem é essa? O homem perguntou a Camila. Ninguém. Só a mãe do meu noivo. Ex-noivo. O homem deu uma risada desagradável. Ex-noivo? Então você realmente perdeu sua galinha dos ovos de ouro. Ele empurrou Dona Helena de leve para passar. Ricardo viu sua mãe cambalear, segurando na parede para não cair. Algo nele quebrou. Ele saiu da sombra, avançando até a porta antes que o homem pudesse sair. Com um movimento rápido, fechou a porta com força, bloqueando a saída.
Você não vai a lugar nenhum, Ricardo disse, voz baixa e perigosa. O homem se virou avaliando. Era maior que Ricardo, mais largo, mas havia incerteza em seus olhos. Quem é você? O ex-noivo. E essa senhora que você acabou de empurrar é minha mãe. Olha, eu não quero problemas. Só vim cobrar o que me devem. Quanto? O homem piscou, surpreso pela pergunta direta. 320 mil com os juros desta semana. 320 mil. Está bem. Ricardo foi até o aparador, pegou um talão de cheques. Escreveu o valor, assinou, arrancou o cheque e estendeu. Aqui está. Pagamos. O homem pegou o cheque, examinando como se esperasse uma armadilha. Isso é legítimo? É. Pode descontar amanhã de manhã. Mas em troca você vai fazer algo por mim. O quê? Vai escrever um recibo dizendo que a dívida está completamente paga e vai me dar o nome de todos os outros agiotas que ela deve. E vai prometer que nem você nem nenhum deles vai incomodar Camila ou qualquer membro da família dela novamente. Não posso prometer pelos outros. Então eu rasgo esse cheque e você vai embora sem nada. O homem olhou para o cheque, depois para Ricardo. Fez seus cálculos mentais. Está bem, eu conheço os outros dois. Vou falar com eles. Por mais 50 mil, garanto que eles também vão deixá-la em paz. Feito. Ricardo escreveu outro cheque. O homem pegou, escreveu o recibo prometido em um papel que Ricardo forneceu e deu os nomes e contatos dos outros credores. Depois saiu rapidamente, como se temesse que Ricardo mudasse de ideia. Quando a porta fechou, o silêncio caiu na sala. Camila estava paralisada no sofá, Dona Helena apoiada na parede, Ricardo no meio da sala, ainda segurando o talão de cheques. Você não precisava fazer isso, Camila finalmente disse. Eu sei. Agora eu devo ainda mais para você. Não me deve nada, isso foi um presente, mas também foi a última vez que vou resolver seus problemas por você. Ele se virou para encará-la. A partir de agora, você cuida da sua própria vida. Eu já fiz minha parte. Camila assentiu, sabendo que ele estava certo. Mas há uma condição, Ricardo continuou. Você vai embora, amanhã. Vai arranjar um lugar para morar. Vai reconstruir sua vida longe daqui. Vou te dar 6 meses de ajuda financeira. Depois disso, você está sozinha. E a terapia? Vou pagar 1 ano de terapia. Mas você tem que ir, tem que fazer o trabalho. Não por mim, mas por você. E por Letícia. E a gente? Camila perguntou, voz pequena. Tem alguma chance de... Não sei, Ricardo respondeu honestamente. Talvez daqui a um tempo, quando você estiver melhor, quando eu estiver melhor, a gente possa conversar. Mas agora não. Agora você precisa focar em se curar. E eu preciso focar em consertar o estrago que tudo isso causou. Camila se levantou, caminhou até Dona Helena. A senhora estava rígida, ainda processando tudo. Dona Helena, Camila disse, voz embargada, me desculpe. Não tenho palavras suficientes para expressar o quanto me desculpo. Você não merecia nada do que eu fiz. Você só tentou ser boa e eu retribuí com crueldade. Vou carregar essa vergonha pelo resto da vida. Dona Helena a olhou por um longo momento. Então, surpreendentemente, pegou as mãos de Camila. Eu te perdoo, ela disse simplesmente. Não porque você merece perdão, mas porque eu preciso perdoar. Para mim mesma, para não carregar raiva pelo resto da minha vida. As duas mulheres ficaram ali, mãos entrelaçadas, compartilhando um momento de dor e cura. Ricardo observou, sentindo algo se resolver dentro dele também. Na manhã seguinte, Camila fez suas malas, não tinha muito. Tinha vindo para aquela casa com pouca coisa e sairia da mesma forma. Ricardo havia ajudado a encontrar um apartamento pequeno mas decente, já mobiliado, em um bairro tranquilo. Letícia pode vir visitar sempre que você quiser, Ricardo disse enquanto ajudava com as últimas caixas. E você pode ligar se precisar de algo. Obrigada. Camila abraçou-o brevemente. Por tudo. E por me dar uma chance de ser melhor. Depois que ela foi embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Ricardo e Dona Helena jantaram juntos, nenhum dos dois sabendo exatamente o que dizer. Você fez o certo, Dona Helena disse finalmente. Não parece que foi o certo.
Raramente parece, mas foi. Nas semanas seguintes, a vida voltou a uma rotina. Ricardo mergulhou no trabalho. Dona Helena retomou suas atividades sociais, mas havia uma leveza nova no ar, como se um peso tivesse sido tirado. Camila começou a terapia. Ricardo soube porque ela mandava mensagens ocasionais agradecendo, contando sobre seu progresso. Ela havia conseguido um emprego novo, nada glamouroso, mas honesto. Letícia estava respondendo bem ao tratamento. 3 meses depois, Ricardo recebeu uma carta. Era de Camila, mas escrita à mão, não digitada. Ricardo, minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse esta carta. Não sei se você vai ler, mas preciso escrever mesmo assim. Aprendi muitas coisas sobre mim mesma nestes meses. Coisas dolorosas. Coisas que eu escondia há anos. Descobri que muito da minha raiva não tinha nada a ver com Dona Helena. Tinha a ver com minha mãe, com a forma que fui tratada quando engravidei, com a vergonha que carregava. Sua mãe era apenas um alvo conveniente. Alguém que eu podia atacar sem consequências reais. Ou assim eu pensava. Também descobri que sempre fui boa em usar máscaras. Desde pequena, aprendi que ser minha verdadeira eu não era seguro. Então criava versões de mim mesma que as pessoas queriam ver. Com você, criei a mulher perfeita, doce, atenciosa, sem problemas. E quando essa máscara começou a ficar pesada demais, eu descontava em quem não podia revidar. Isso não é desculpa, é apenas explicação. Estou trabalhando nisso, tentando ser uma pessoa só, sem máscaras, sem versões diferentes. É assustador ser apenas eu mesma, mas também é libertador. Letícia sabe a verdade agora. Toda a verdade. Contei sobre você, sobre as dívidas, sobre tudo. Ela ficou magoada que levei tanto tempo para ser honesta, mas está tentando perdoar. Estamos construindo um relacionamento de verdade pela primeira vez. Não estou escrevendo para pedir uma segunda chance. Não ainda. Talvez nunca. Mas queria que você soubesse que sua decisão de me ajudar mudou minha vida. Você podia ter simplesmente me expulsado, lavado as mãos. Mas escolheu compaixão. E isso me deu algo que eu não tinha. Esperança de que eu podia ser melhor. Obrigada. Por tudo. Com carinho, Camila. Ricardo leu a carta várias vezes. Havia sinceridade ali. Crescimento real. Mas ainda estava longe de ser o suficiente. 6 meses após a saída de Camila, Ricardo encontrou Dona Helena no jardim. Ela estava cuidando das rosas, algo que sempre a acalmava. Mãe, posso conversar com você? Sempre, filho. Ele se sentou no banco ao lado do canteiro. Por um momento, apenas observou as mãos habilidosas da mãe trabalhando a terra. Você acha que pessoas podem realmente mudar? Ele perguntou. Dona Helena parou pensando. Acho que pessoas podem crescer, evoluir, mas mudar completamente quem são. Não tenho certeza. Ela o encarou. Por que pergunta? É sobre Camila? Ela me mandou uma carta. E parece que ela está melhor, trabalhando em si mesma. Mas você não tem certeza se acredita. Não tenho. Dona Helena voltou às rosas, tirando folhas secas com cuidado. Sabe o que aprendi com a história da minha sogra? Que perdão não significa esquecer. Significa escolher não deixar a mágoa controlar sua vida. Ela fez uma pausa. Camila pode estar mudando de verdade, ou pode estar usando mais uma máscara. Só o tempo vai dizer. E como eu sei se devo dar outra chance? Você não sabe. É um salto de fé. Como qualquer relacionamento é. Ricardo absorveu aquilo. Um salto de fé. Depois de tudo o que acontecera, conseguiria dar esse salto? Mais 2 meses se passaram. Ricardo não respondeu à carta de Camila, mas guardou-a em uma gaveta. Lia de vez em quando, procurando alguma pista de manipulação, algum sinal de desonestidade. Mas tudo o que encontrava era vulnerabilidade crua. Foi Dona Helena quem finalmente forçou a questão. Em um sábado pela manhã, ela apareceu no quarto de Ricardo com uma expressão determinada. Vista-se. Vamos sair. Para onde? Você vai ver. Ela o levou até o apartamento de Camila. Ricardo reconheceu o prédio com surpresa. Mãe,
O que estamos fazendo aqui? Você precisa ver algo, ela disse, já saindo do carro. Ricardo a seguiu confuso. Dona Helena tocou o interfone. A voz de Camila respondeu, surpresa ao ouvi-la. Dona Helena? Posso subir? Trouxe Ricardo comigo. Houve uma pausa. Então, claro, apartamento 504. Subiram em silêncio. Quando Camila abriu a porta, Ricardo viu imediatamente que ela estava diferente. Mais magra, talvez. Mas havia algo mais. Uma solidez nela que não existia antes. Como se ela finalmente estivesse habitando seu próprio corpo, em vez de apenas passar por ele. Entre, ela disse, abrindo espaço. O apartamento era pequeno, mas bem cuidado. Limpo, organizado. Havia fotos nas paredes. Camila e Letícia. Outras pessoas que Ricardo não reconheceu. Letícia está em sessão de fisioterapia, Camila explicou. Mas volta daqui a pouco se você quiser conhecê-la. Por que estamos aqui, mãe? Ricardo perguntou. Dona Helena não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou a Camila. Pode contar para ele o que me contou? Camila assentiu, nervosa. Sentou-se no sofá, indicando para que eles fizessem o mesmo. Eu resolvi ser honesta sobre Letícia. Com todos. Oficialmente, ela começou. Fui até o cartório. Alterei os documentos, agora estou registrada como mãe biológica dela. Não como irmã. Ricardo ficou surpreso. Aquilo significava admitir publicamente algo que ela escondera por anos. Enfrentar o julgamento que sempre temera. Como sua família reagiu? Minha mãe ficou furiosa. Disse que eu estava destruindo a reputação da família, que estava sendo egoísta. Camila sorriu tristemente. Mas Letícia estava feliz. Ela disse que finalmente podia chamar alguém de mãe de verdade, que podia apresentar-me assim para as pessoas. E isso vale a perda da sua família? Minha mãe não era realmente família, não da forma que importa. Camila se endireitou. Mas tem mais. Eu vou pagar você de volta. Todo o dinheiro que você gastou com minhas dívidas. Não é necessário. É sim. Para o meu próprio bem preciso fazer isso. Então arranjei um segundo emprego. Vou levar anos, mas vou devolver cada centavo. Ricardo olhou para a mãe, tentando entender por que ela o trouxera ali. Dona Helena apenas sorriu e acenou para que ele continuasse conversando com Camila. Eles conversaram por horas. Camila contou sobre suas sessões de terapia, sobre descobertas dolorosas, sobre aprender a lidar com suas emoções de formas mais saudáveis. Falou sobre reconstruir sua relação com Letícia, sobre estabelecer limites com a mãe, sobre finalmente se aceitar. E Ricardo, pela primeira vez, sentiu que estava conversando com uma pessoa real. Não uma versão idealizada, não uma máscara, mas Camila, apenas Camila, com todas suas falhas e forças. Quando Letícia chegou, Ricardo finalmente a conheceu. Era uma jovem bonita, com olhos inteligentes e um sorriso tímido. Camila apresentou-o apenas como um amigo, sem entrar em detalhes complicados. Ricardo ajudou muito a gente, Camila explicou para a filha. Em um momento muito difícil, Letícia apertou sua mão com gratidão genuína e Ricardo sentiu algo se mover em seu peito. Aquela garota, inocente em toda a confusão, merecia ter uma mãe que estivesse presente. E Camila estava tentando ser isso. No carro, voltando para casa, Ricardo perguntou à mãe. Por que você fez isso? Porque você precisa decidir de uma vez por todas. E não podia decidir baseado em memórias ou cartas. Precisava ver quem ela é agora. E quem ela é? Alguém que está tentando. Alguém imperfeito, mas honesto sobre suas imperfeições? Dona Helena o encarou. Mas a verdadeira pergunta é, você ainda a ama? Ricardo pensou. Pensou na mulher por quem se apaixonara. Pensou na mulher que descobrira por trás da máscara. Pensou na mulher que vira hoje. Eram todas a mesma pessoa, e ao mesmo tempo, não eram. Não sei se amo quem ela é agora, ele admitiu. Mas acho que posso aprender a amar. De novo, diferente. Então você já tem sua resposta. Uma semana depois, Ricardo convidou Camila para jantar. Nada extravagante, apenas um restaurante simples que ambos costumavam gostar. Camila chegou nervosa,
vestida simplesmente mais bem. Obrigada por aceitar me ver, ela disse. Obrigado por aceitar vir. Eles pediram a comida, conversaram sobre coisas triviais. O trabalho dela, o dele, Letícia e seu tratamento, Dona Helena e seu jardim, estabelecendo uma nova base sem pressões, sem expectativas. Camila, Ricardo disse no final do jantar, eu não posso prometer que vamos voltar a ser o que éramos. Na verdade, sei que não vamos. Aquele relacionamento era baseado em mentiras dos dois lados. Você mentia sobre quem era, e eu mentia para mim mesmo que podia ver a verdade. Ela assentiu ouvindo. Mas talvez a gente possa construir algo novo, algo honesto, começando como amigos e vendo onde isso leva. Você tem certeza? Depois de tudo, não tenho certeza de nada, ele admitiu, mas quero tentar, se você também quiser. Eu quero, ela disse rapidamente, mas com uma condição. Qual? Se em qualquer momento você sentir que não está funcionando, você me conta. Você não fica por pena ou obrigação. Você promete ser honesto, sempre. Posso prometer isso. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos, quase formal. Um novo começo. Uma página em branco. Os meses seguintes foram diferentes de tudo que Ricardo tinha vivido antes. Ele e Camila se encontravam regularmente, mas sem a intensidade de antes. Iam ao cinema, caminhavam no parque, conversavam por horas sobre tudo e nada, conhecendo um ao outro de verdade pela primeira vez. Camila continuava em terapia. Havia dias bons e dias ruins, dias em que ela conseguia lidar com suas emoções de forma saudável e dias em que ainda lutava. Mas a diferença era que agora ela era honesta sobre isso. Quando estava tendo um dia difícil, ela dizia. Quando precisava de espaço, ela pedia. E Ricardo aprendeu a fazer o mesmo, a expressar quando algo o incomodava, a estabelecer limites, a não fingir que estava tudo bem quando não estava. Dona Helena observava o desenvolvimento com satisfação cautelosa. Ela e Camila haviam desenvolvido uma relação nova também. Não íntima, não era ainda confortável, mas respeitosa, honesta. Você a perdoou de verdade? Ricardo perguntou à mãe um dia. Estou aprendendo a perdoar, ela corrigiu. Perdão não é um evento único, é um processo. Alguns dias é mais fácil que outros, mas estou tentando. 1 ano após a separação inicial, Ricardo e Camila estavam sentados na mesma sala onde tudo havia desmoronado. A casa era diferente agora. Dona Helena havia redecorado, dizendo que precisavam de um novo começo também ali. Você está pensando em algo sério, Camila observou. Estou, Ricardo admitiu. Estava pensando em como tudo mudou, em como nós mudamos. Para melhor? Acho que sim. Pelo menos agora a gente é real um com o outro. Camila pegou sua mão, algo que ela só começara a fazer novamente nos últimos meses. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você confia em mim agora? Ricardo pensou honestamente antes de responder. Estou aprendendo a confiar novamente. Ainda não é completo. Talvez nunca seja exatamente como era antes, mas está crescendo. Todos os dias, um pouco mais. Isso é suficiente para você? É, porque é real. E real é mais valioso que perfeito. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo. Então Camila disse, Letícia perguntou sobre você ontem. É mesmo? Sim. Ela perguntou se você era meu namorado. Disse que eu ficava feliz depois que te via. Camila sorriu. Eu não soube o que responder. O que você disse? Disse que você era alguém muito especial, alguém que me ajudou a ser uma pessoa melhor, e que eu esperava que um dia pudesse apresentá-lo oficialmente, mas que precisávamos de tempo. Foi uma boa resposta. Mas foi verdadeira? Sobre precisar de tempo. Ricardo considerou. Talvez não precisemos de tanto tempo quanto eu pensava. Camila o olhou surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez esteja pronto para conhecer Letícia de verdade, como alguém importante na sua vida, não só como um amigo distante. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Tenho. Se você estiver pronta.
Estou mais que pronta. Eles marcaram um encontro para o fim de semana seguinte. Ricardo, Camila e Letícia. Um passeio no parque, algo casual e sem pressão. Quando o dia chegou, Ricardo estava mais nervoso do que esperava. Ela vai gostar de você, Camila garantiu enquanto esperavam Letícia chegar ao ponto de encontro. Se ela achar que não sou bom o suficiente para sua mãe. Então ela tem bom gosto, Camila brincou. Mas então ficou séria. Ricardo, o fato de você estar fazendo isso, conhecendo minha filha, assumindo esse risco, significa mais para mim do que você imagina. Letícia apareceu, ainda um pouco pálida do tratamento, mas sorrindo. Quando viu Ricardo, seu rosto se iluminou. Então você é o famoso Ricardo, ela disse, estendendo a mão. E você é a famosa Letícia, ele respondeu apertando a mão dela. Eles passaram a tarde conversando, rindo, conhecendo um ao outro. Letícia era inteligente, engraçada, com uma perspectiva de vida que surpreendia pela maturidade. Ricardo entendeu porque Camila faria qualquer coisa por aquela garota. No fim do dia, enquanto Letícia ia até a lanchonete comprar sorvetes para todos, Camila sussurrou: "Obrigada por dar essa chance a ela, a nós. Não precisa agradecer. Eu quis conhecê-la. Mesmo assim, você não precisa fazer isso. Depois de tudo..." "Camila", Ricardo a interrompeu. "Para de se desculpar pelo passado. Estamos construindo um futuro. Vamos focar nisso." Ela concordou, limpando lágrimas discretamente antes que Letícia voltasse. Nos meses seguintes, os três se tornaram presença constante na vida um do outro. Ricardo levava Letícia a consultas quando Camila precisava trabalhar. Eles jantavam juntos aos domingos, assistiam filmes, compartilhavam histórias. Dona Helena eventualmente se juntou a eles também. No começo era estranho, todos carregando memórias dolorosas, mas gradualmente novos momentos substituíram os antigos, novas memórias sendo criadas. "Isso é estranho, né?" Letícia comentou um dia. "Todos nós aqui, como uma família, depois de tudo que aconteceu..." "Famílias são estranhas", Ricardo respondeu. "Mas também são o que fazemos delas." 2 anos após o dia em que Ricardo flagrara Camila maltratando sua mãe, ele se encontrou de volta naquela mesma sala. Mas desta vez estava ajoelhado. Camila", ele disse segurando uma pequena caixa. "Não vou mentir e dizer que foi fácil chegar até aqui. Não foi. Tivemos que desconstruir tudo e reconstruir do zero. Tivemos que aprender a confiar de novo. Tivemos que enfrentar verdades dolorosas sobre nós mesmos e um sobre o outro." Camila estava chorando, mãos sobre a boca. "Mas através de tudo isso, encontramos algo real, algo honesto. E eu quero continuar construindo isso com você. Não porque você é perfeita, mas porque você é real. E porque eu te amo. Não a ilusão de quem eu achava que você era, mas quem você realmente é." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. "Então, Camila, quer se casar comigo? De verdade desta vez, sem mentiras, sem máscaras. Apenas nós dois construindo uma vida juntos?" "Sim", ela disse através das lágrimas. "Sim, eu quero." Ele colocou o anel no dedo dela, e ela o puxou para um abraço apertado. Dona Helena, que estava observando da porta, aplaudiu suavemente. "Bem-vindo de volta à família", ela disse a Camila. "De verdade desta vez. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e amigos íntimos. Nada dos 300 convidados que haviam planejado da primeira vez. Letícia foi a dama de honra, Cláudia foi madrinha. Dona Helena chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria. Os votos foram simples, mas profundos. Promessas de honestidade, de trabalho constante, de escolher um ao outro todos os dias. Não promessas de perfeição, mas de esforço. "Prometo ser real com você", Camila disse. "Nos dias bons e nos dias ruins, quando estiver feliz e quando estiver lutando. Prometo não esconder quem eu sou e trabalhar todos os dias para ser alguém melhor." "Prometo ver você de verdade", Ricardo respondeu. "Não quem eu quero que você seja, mas quem você é. Prometo ter paciência, compreensão e nunca parar de escolher este amor,
mesmo quando for difícil. Quando se beijaram ao final da cerimônia, não foi um beijo de conto de fadas. Foi um beijo real imperfeito, cheio de história e dor e esperança. Foi um beijo que reconhecia tudo o que haviam passado e escolhia seguir em frente mesmo assim. Na recepção, Dona Helena fez um brinde. Hoje celebramos não apenas uma união, mas uma jornada. Ela disse, taça erguida. Uma jornada difícil que nos ensinou que amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. É sobre perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É sobre crescer juntos em vez de separados. Ela olhou para Camila diretamente. Camila, você me machucou profundamente. Isso é verdade e sempre será. Mas você também me ensinou sobre compaixão. Me ensinou que julgar é fácil, mas entender requer coragem. E eu te agradeço por isso. Camila estava chorando novamente. Ela se levantou, foi até Dona Helena e a abraçou. Um abraço longo, onde anos de dor finalmente começaram a se dissipar completamente. Obrigada, Camila sussurrou, por não desistir de mim, por me dar uma chance de ser melhor. Obrigada por não desistir de você mesma, Dona Helena respondeu. A festa continuou pela noite. Não havia luxo excessivo, mas havia alegria genuína. Pessoas que se importavam de verdade celebrando um amor que havia sobrevivido ao pior e saído mais forte. Tarde da noite, Ricardo e Camila se encontraram sozinhos no jardim. A música da festa tocava ao fundo, mas ali estava quieto. Você está feliz? Ele perguntou. Mais do que pensei ser possível, ela respondeu. E você? Sim, mas também nervoso. Por quê? Porque sei que não vai ser sempre fácil. Vamos ter dias difíceis, momentos em que vamos querer desistir. Mas não vamos desistir, Camila disse com firmeza, porque agora sabemos o que temos e sabemos quanto custou construir. Não vou jogar isso fora. Nunca mais. Eu também não. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando para as estrelas. 2 anos atrás, naquele mesmo jardim, tudo havia desmoronado. Mas das ruínas, algo mais forte havia sido construído. Algo real, honesto, imperfeito, mas genuíno. Sabe o que é engraçado? Camila disse. Se você não tivesse instalado aquelas câmeras, se não tivesse me confrontado, eu nunca teria enfrentado meus problemas. Ia continuar usando máscaras, sendo cruel quando estava sob pressão, destruindo a mim mesma e a todos ao redor. Então, de uma forma estranha, obrigada por não ignorar o que viu, por se importar o suficiente para agir. De nada, Ricardo a puxou para perto, mas também obrigado por fazer o trabalho de mudar. Eu podia ter te dado todas as oportunidades do mundo, mas você precisava escolher crescer, e você escolheu. A gente escolheu juntos, ela corrigiu, e estavam certos. Aquilo não era a história de um herói salvando uma vítima ou de uma vilã sendo redimida. Era a história de pessoas imperfeitas escolhendo fazer o trabalho difícil de crescer, juntas. Os meses após o casamento trouxeram novos desafios. Camila teve recaídas ocasionais em velhos padrões de comportamento. Ricardo teve momentos de desconfiança que precisava trabalhar, mas sempre voltavam à honestidade, sempre conversavam, sempre escolhiam o relacionamento sobre o orgulho. Letícia terminou seu tratamento com sucesso. Os médicos declararam-na em remissão completa. A celebração foi emocionante, todos reunidos reconhecendo quanto aquela jovem havia lutado. Vocês são os adultos mais estranhos que conheço, Letícia comentou durante o jantar comemorativo. Tipo, vocês quase não ficaram juntos por causa de um monte de drama, mas de alguma forma fizeram funcionar. Estranho é bom às vezes, Camila disse sorrindo. Concordo, Ricardo acrescentou. Perfeito é chato, estranho é mais interessante. Dona Helena levantou sua taça. Ao estranho, então, e ao amor que sobrevive ao estranho. Todos brindaram, rindo. Fim da história. E agora, você que nos acompanhou até aqui, conte-nos o que achou dessa jornada de redenção e recomeço. Você acredita que Ricardo e Camila tomaram as decisões certas? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras.
Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que temos preparado para você.